meninas da paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha gravidez, sobre o meu parto, né? Tudo que aconteceu assim durante esse ano, que eu fiquei sem gravar porque eu estava grávida, enfim. Gente, a descoberta da minha gravidez foi muito assim, surpresa, sabe? Porque eu não desconfiava. Porque eu tinha cisto no ovário. Então, assim, engravidar pra mim era um pouco quase impossível, né? Não é que seja impossível, mas era um pouco provável. Então, assim, eu tive cisto, então o atraso da menstruação pra mim não foi uma coisa de desconfiar, porque eu já ficava muito tempo sem menstruar. Eu ficava 5, 6 meses, então pra mim tava tudo normal. Só que eu comecei a trabalhar, como eu falei pra vocês, e aí a minha colega de trabalho, ela tava olhando pra mim e falando assim, olha, eu acho que tu tá grávida, tua barriga tá meio estranha. Só que eu não imaginava, sabe? Porque eu não tinha nenhum sintoma. Depois que eu descobri a gravidez, que eu fui realmente achar algumas coisinhas que eu tava fazendo que eram incomum. Como, por exemplo, eu tava vendo muito vídeo no Instagram de comida. Então, de ver o povo comendo, sabe aqueles vídeos que o povo come hambúrguer, salgado? E tipo assim, meu hiperfoco era só em salgado. Eu não tive, né, esse amor todo por doce na gravidez, não. Foi mais salgado mesmo, lanche, pizza. Isso que me prejudicou, mas enfim. E aí foi isso. Eu não tava desconfiada, mas por insistência dela, ela foi lá, essa minha colega de trabalho, e comprou o teste de gravidez. E eu fiz. Gente, quando eu fiz o teste, na hora subiu muito rápido os 2 tracinhos. E foi muito forte mesmo. E aí eu não tive dúvida, sabe? Tanto é que eu nem fiz o exame de sangue, porque eu não tinha dúvidas realmente que era gravidez. Porque eu já tinha feito só uns 200 testes de gravidez durante o meu processo de tentante, né? Que eu já tinha uns quase 2 anos tentando. E nada de vir. E aí já teve vezes de eu realmente desconfiar e dar negativo. Então por isso que eu tava assim, sabe? Muito suave na nave, fingindo que não tinha nada acontecendo. Não era fingindo, porque realmente pra mim não tinha nada acontecendo. E aí descobri, gente, eu dei um grito tão grande. Foi, sabe assim, eu fiquei muito surpresa, fiquei sem acreditar, fiquei fraca, querendo desmaiar, fiquei tonta, suando. E aí comecei a ligar pra todo mundo da minha família, enfim, foi aquela coisa. E né, no mesmo dia, né, assim, durante o meu horário de almoço, preparando a surpresa pra Eduardo, foi tudo assim, sabe? Pra contar pra Eduardo. E, enfim, deu certo. Descobri, já tava com 9 semanas, fiz a sexagem na mesma semana, e aí fiz uma revelaçãozinha intimista, só eu e Eduardo aqui na varanda de casa. Ficou bem legal, na descoberta que era um menino. Enfim, foi assim que eu descobri. E foi muito bom, graças a Deus. Foi uma bênção. Fiquei muito feliz, minha família ficou feliz. E é isso. Aí minha gravidez foi toda tranquila, sabe, gente? O que eu realmente tenho, assim, de falar que me incomodou bastante era uma dor de cabeça que eu tive até os 5 meses de gestação, que não passava. Eu precisei sair do trabalho por conta dessa dor de cabeça. Eu tomava paracetamol, não passava. Tomava Buscopan, não passava. E, tipo, eram os únicos remédios que eu podia tomar, né? Por conta da gravidez. Então isso me prejudicou demais, porque se não fosse essa dor de cabeça, eu teria trabalhado até, acho que o 7º mês, porque eu não tive nada de, tipo assim, meu Deus, sabe, de sintoma mesmo. Não tive enjoo, não tive essas coisas, não, graças a Deus. Só foi realmente a dor de cabeça. E aí, minha gravidez toda normal, minha pressão normal. Quando eu tava com 37 semanas e 5 dias, minha perna começou a doer. Eu comecei a sentir uma dor nas costas terrível e uma cólicazinha. No dia 24 de outubro, o Abner tava só com 37 semanas e 5 dias. Só que com 35 semanas eu já comecei a perder um pouco do tampão. Aí com 36 eu fiz uma ultrassom, tava tudo normal, então eu fiquei mais tranquilo. Mas quando foi na sexta-feira, no dia 24 de outubro, eu sim comecei a sentir essas dores. Fui pro posto, chegando lá, a mulher disse, você não tá com contração, porque contração, né, a barriga fica dura e tudo mais, então não vou fazer o toque.
vou só medir sua pressão. Ela mediu minha pressão, tava 15/9, sendo que, gente, minha gravidez inteira, minha pressão sempre foi boa, sabe? Sempre 12/8. No meu cartão de gestante tá lá todas as consultas que eu fiz, 12/8 sempre. E aí foi uma surpresa porque a gente não esperava, né, minha pressão assim nessas alturas. E ela me encaminhou pro hospital. Eu cheguei lá no hospital, fizeram um cardiotoco, tava tudo bem com o Abner. Fizeram um toque em mim, eu não tava dilatando. E aí ele falou assim: vamos fazer um exame de urina, que provavelmente você tá com alguma infecção. E você não vai parir hoje, não. Enfim, fui pra observação. Quando eu cheguei na observação, a enfermeira pegou e falou: vamos fazer outro toque, porque assim, eu tava sentindo dor, sabe? Eu tava sentindo, minhas costas estavam doendo, minha perna, gente, minha perna era a que mais doía. E eu senti umas pontadas no pé da barriga muito forte, que parecia que o menino já ia sair assim andando, porque era muito forte mesmo. Só que tipo, eu não tava ritmado, não era tipo, de 5 em 5 minutos. Gente, era tipo assim, demorava, e às vezes não demorava, às vezes era um encarreado, sabe? Então não tava aquela contração ritmada. E aí a médica falou, a enfermeira foi lá, fez outro toque. Eu fiz 3 toques, né? 4 nesse hospital, 4 toques. E nada de dilatar, nada de dilatar. Aí a enfermeira falou assim: olha, como o médico passou vocês pra casa, eu acho que ela não recomendava. Não, ela falou, minha mãe que não tava querendo que eu fosse pra casa, porque ela achava que realmente ia parar em casa, entendeu? Tipo, que minha dor ia piorar, ia ser pior. E aí ela falou assim: olha, já que você quer esperar, ou você quer ficar aqui, o obstetra tá vindo, que ele vai precisar fazer um parto cesárea, e aí ele examinar ela. Aí a gente esperou esse obstetra. Quando esse obstetra chegou, ele foi, fez o toque, nada de dilatar, e fez a ultrassom e tudo mais, viu que o Abner tava bem grandinho, já tava com 3 quilos e alguma coisinha. Porque quando eu fiz com 36 semanas, o Abner já tava com 3,3 kg. Não, 3,150 kg, quando eu fiz com 36 semanas. Então ele já tava bem gordinho. E aí ele olhou o meu exame de urina que esse médico tinha passado, né, o primeiro. Ele passou o exame de urina, aí fez e constatou infecção urinária. E aí esse médico, inclusive, o primeiro, ele pediu pra eu ficar na observação tomando esses medicamentos pra infecção urinária. Mas que eu não ia parir, que era pra ir pra casa, que eu não ia ter o Abner naquele dia. Já quando esse obstetra chegou, que ele me examinou e que ele viu que a minha pressão tava alta, ele falou: olha, ela só vai pra casa com o bebê nos braços, por conta da pressão dela, e que o bebê ainda é prematuro, né? Porque 37 semanas, mesmo que pra hoje já não considerem mais, mas tem médico que ainda considera um bebê prematuro, e o Abner só tinha 37 semanas e 5 dias. E ele falou que o hospital não tem esse recurso todo pra receber um bebê prematuro. E eu também, né, que tava com a pressão alta, se caso piorasse. E aí ele me encaminhou pra outro hospital, né, com mais recurso e melhor. Fui pra esse hospital, cheguei lá no sábado, 5 horas da manhã. E já foi assim, gente, um terror, sabe? Lá não aceita bolsa, que você vá com bolsa pro quarto. Então assim, a gente tem todo aquele amor pra picar a bolsa, pra levar tudo lindo. E chegou lá, teve que colocar no saco transparente, tudo assim, sabe, do caos. E aí a enfermeira me examinou, fez outro toque, eu já tava assim, de toque. Ela fez outro toque, quando chegou lá tava sem dilatação, mas minha pressão tava 14. Ela me encaminhou pra médica, tava 14 por alguma coisa. Aí ela me encaminhou pra médica, e a médica fez um toque tão violento, gente, que eu sinto a dor, parece que até hoje, assim, se eu lembrar da dor, eu sinto que realmente é dor, sabe? Porque foi tão muito que comecei a sangrar. Comecei a sangrar, e ela é muito ignorante, sabe? Muito rude. Do hospital que eu fui, gente, os profissionais todos, 100% simpático, atencioso, todo mundo, menos ela. Menos ela. De faxineira, de todo mundo, sabe? Não tinha o que reclamar, não. Mas ela, só Jesus na casa. Acho que ela não tava no bom dia, não. E aí, ela fez esse toque, eu comecei a sangrar. E precisava fazer exame de urina. Aí eu fiz xixi, como eu tava sangrando, o exame deu o quê? Errado, não teve como ver nada. E aí começou o terror, que eu eles precisaram colocar uma sonda em mim pra fazer esse exame, gente. Quando eu senti a dor da sonda, eu chorei, achei que eu ia desmaiar lá na hora da dor. E aí
ela tirou, né, o xixi lá e tal, a urina, e fez. No intervalo do exame, aí na hora que eu tava lá, né, fazendo o exame, eu fiquei pensando, meu Deus, a dor do parto normal deve ser pior que essa sonda. E eu tô pra morrer com essa sonda. Será que eu vou aguentar o parto normal? Ficava assim, sabe? Coisa, porque, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu idealizei muito meu parto. E isso é o perigo. É aí onde mora o perigo. Se você tá vendo esse vídeo aqui, eu digo uma coisa pra você. Assista todos os vídeos, desde a amamentação, pré-eclâmpsia, parto, tudo você precisa assistir, porque eu idealizei uma coisa na minha cabeça que eu ia ter parto normal. Então assim, eu só assistia vídeo de parto normal. Tipo, não era parto normal, tipo assim, que não acontecia nada não. Era parto normal assim, parto a jato, né, que eu achei que ia vir igual um quiabo. Mas não, gente, não aconteceu como eu esperava. E aí, foi aí que eu me frustrei realmente. Enfim, depois que ela fez esse exame de urina, eu fui fazer uma ultrassom nesse intervalo. E logo depois dessa ultrassom, a médica já veio e me perguntou se eu queria optar pra tentar induzir ou pra uma cesariana. Só que assim, gente, eu já tava muito assim de toque, já tava muito cansada. Eu já tava 2 dias, né, no caso, na sexta, no sábado, já à noite, assim. Já tava muito cansada, eu não queria tentar o parto normal, não. Naquela hora, a família, não, eu quero cesariana, eu quero uma cesariana. Aí ela marcou a cesariana pro outro dia. E aí eu fiz a cesariana 8 horas da noite e tudo normal, gente. Fui lá, entrei, tudo normal, não senti nada. Minha pressão tava boa. E aí depois que eu fiz o parto, 2 horas, eu tive que ficar 2 horas numa sala com a Abner sozinha por conta do meu risco de pré-eclâmpsia. Então, foi por isso que eu acho que eu levantei de boa, que eu fiquei de boa, porque eu tava tomando muita medicação forte. Mas assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cesariana não é esse bicho de 7 cabeças todo, não, pelo menos não foi pra mim. Eu levantei tranquilamente, fui, tomei meu banho depois desse das 4 horas, depois do parto, são 6, não sei. E levantei, fui de boa, tomei meu banho. Óbvio que incomoda a cirurgia, porque você foi cortado em 7 camadas, mas não senti tanta dor. Até aí, gente, tava só o mel. E aí, quando foi na segunda-feira, eu já sabia que não ia ter alta na segunda, só na terça. Tudo de boa, tranquilo, sabe? Minha dificuldade mais foi na amamentação, na pega do Abner, que ele teve muita dificuldade pra pegar. Mas, tirando isso, foi tranquilo. E aí, quando foi na terça-feira, no dia do meu aniversário, dia 28 de outubro, meu pé começou a inchar muito, eu tava muito inchada. E aí eles aferiram minha pressão e tava 18. Gente, quando eles aferiram minha pressão e tava 18, tipo assim, que eu sabia que eu ia pra UTI, porque uma menina que tava na minha frente, ela também teve que ir pra UTI por conta da pressão, risco de pré-eclâmpsia. E ela disse que você precisava ficar 24 horas longe da criança. Gente, tudo isso assim na minha cabeça, ó. E sem contar o medo de morrer, que eu senti naquela hora ali, eu senti muito medo de morrer. E aí foi pior, sabe? Minha pressão tava 18 por não sei quanto. E aí eles pegaram 3 aparelhos pra ter certeza da minha pressão. E aí a médica falou que eu precisava ir pra UTI, eu chorando sem querer ir, sabe? Igual a menina dela. Mas é porque nessa hora, gente, a gente, sabe, fica sem chão mesmo. E aí fui e me acalmei mais. Fui dar peito ao Abner, só que quando o Abner tava mamando, a menina disse, olha, daqui a pouco o marqueiro chega. Não, ela disse assim, daqui a pouco a gente vai colocar a sonda, outra sonda. Quando ela falou outra sonda, gente, eu já sabia do que eu tinha sentido. Eu já, meu Deus do céu, aí pronto. Aí foi que minha pressão, acho que foi para 50, nessa hora. E aí colocaram a sonda em mim e eu comecei a meio que passar mal. Falei, mãe, eu tô passando mal. Aí a mãe foi chamar a enfermeira. A enfermeira veio e me perguntou, começou a passar a mão na minha cabeça. Essa parte pra mim é bem, sabe, porque eu não vou esquecer nunca dela. Nunca. Ela começou a passar a mão na minha cabeça e perguntou se eu tinha fé. Naquele momento eu não tinha nada de fé, mas eu disse, eu tenho. Sabe, naquele momento ali, pra mim, sabe, eu só queria... Eu não sei nem o que era que eu queria, gente. Porque realmente o que eu pensei foi que eu ia morrer.
E aí eu falei, tenho. Ela, você é evangélica? Eu falei, sou. Ela disse, eu não sei muito louvor evangélico porque eu sou católica, mas eu vou cantar pra você uma música, um louvor que me acalma quando eu tô estressada, sabe, assim, angustiada. E ela cantou aquele Acalma a Tempestade, de Frei Gilson. Se você nunca ouviu, gente, ouça, porque é um hino, um louvor muito lindo. E ela começou a cantar, eu comecei a chorar. Gente, eu senti, sabe, eu tinha 10 quilos nas minhas costas, assim, 100 quilos nas minhas costas. Quando ela começou a cantar, eu comecei a me sentir uma pena, assim, leve. E eu comecei a chorar e senti a mão de Deus realmente ali me acalmando, me mostrando que Ele estava comigo ali. E que mesmo que as coisas saíram do meu controle, não saíram do controle dele. Gente, foi assim, sabe, foi muito marcante aquele dia. Eu precisava daquele momento com Deus. Eu digo pra vocês que eu precisava daquele momento ali. E aí ela cantou, depois quando ela cantou minha pressão baixou totalmente, foi pra 14, assim, baixou muito rápido. E mesmo assim eu precisava ir pra UTI, porque por conta do pico, né? A pré-eclâmpsia, a eclâmpsia ela dá assim, é um pico, agora tá 10, no instante pode estar 18, 20. Então foi por isso que eu precisei ir pra UTI. Eu tomei esse medicamento que precisa tomar somente na UTI. Então assim, quando você escuta UTI, você já fica, meu Deus, UTI. Por isso que eu fiquei muito assustada. Porque UTI pra mim, né, é tipo assim, a pessoa já tá morrendo e vai pra UTI. Mas não, gente, foi porque precisava tomar esse medicamento e precisava, sei lá, por conta de ter alguma reação, né? E aí fui. Chorando, triste, gente, eu fui chorando. Fui chorando ainda, porque eu ia ter que ficar 24 horas sem o Abner, porque era meu aniversário, porque meus planos era ir pra casa e, tipo, sabe, no dia do meu aniversário já com meu presente nos braços, enfim. Só pensava isso. E aí fui pra UTI chorando, chegou lá, me colocaram, porque eles levam a gente de cadeira de roda. Pararam bem assim na frente de uma sala que tinha gente, tanto de gente entubada. Gente dessa finura assim, entre a vida e a morte. Gente, eu digo, meu Deus, eu não vou ficar aqui, não, eu vou piorar. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu ficar aqui, eu vou não vou sair desse hospital nunca. Eu ficava, só o que eu pensava era isso, mas graças a Deus eles me colocaram lá em outra sala, que é tipo uma recepção, os médicos ficam pra lá e pra cá, e aí isso me acalmou mais. Só que do outro lado dá pra ver mais camas, mais leitos lá, entendeu? Outros pacientes, tinha mais 2 mulheres na minha frente que eu tava vendo. E aí do meu lado não tinha mais ninguém, tinha 3 camas do meu lado. Eram 3, eu tava na última e não tinha chegado ninguém até a tarde. Mãe foi me visitar, eu tava deformada, ela falou que eu tava deformada, não tava nem... Eu tava grog, eu tava, sabe, não tava falando coisa com coisa, eu não tava entendendo o que ela tava falando. Eu lembro assim, sabe, como se fosse um vulto de manhã lá falando comigo. Eu lembro algumas coisas, mas não tudo. Enfim, gente, foi uma coisa assim, muito difícil, sabe, de ser vivida. E aí depois chegou mais 2 mulheres e... uma mulher e uma menina. Que até hoje ela também teve bebê naquele dia. E eu tô aqui imaginando como que ela tá, sabe? Eu fico pensando como que ela tá, como que ela ficou depois. Porque eu e a outra mulher tivemos alta no outro dia, ela não. Então assim, eu fico pensando às vezes assim nela, nas pessoas que estavam lá, se conseguiram sair, né? Se não, se ainda estão lá também. Às vezes a gente se pergunta, às vezes eu me pergunto isso e fico pensando. E aí, gente, durante o dia de boa, tranquilo, o médico... Gente, a equipe... Eu tô falando pra vocês que é uma equipe sensacional. Se fosse pra eu ter o Abner ou ter outro bebê, eu queria ter lá nesse hospital. Não pela gravidade da minha gestação, mas porque é um hospital muito bom, por ser público, sabe? Um hospital, gente... Ai, meu Deus do céu. Os profissionais, 100%. Os médicos, tudo 100%. Até as faxineiras, gente, era tudo gente boa. Tudo gente boa. De faxineira até médico, tudo gente boa. E aí, esse médico falou, mulher, tu veio comemorar teu aniversário logo aqui. Eu disse, da melhor forma, porque, né, a gente tava rindo pra não chorar. Digo, ô doutor, quero ver meu filho. Eu só falava assim, eu lembro que eu só falava assim, ô doutor, tô boa, não tô sentindo nada não, quero ver meu filho. Mas logo assim que eu cheguei na UTI, eu comecei bem a desinchar, sabe? Logo desse remédio, que são 6 fases, são 4 horas. Não, 6 horas, são 4 fases de 6 horas. Por isso eu ia precisar ficar 24 horas. E aí a cada fase eu ia melhorando mais dessa medicação.
É por isso que eu falava, tô boa, quero ir pra casa, quero ver meu filho. E aí, quando foi à noite de madrugada desse dia, uma mulher teve parada cardíaca na minha frente, assim, sabe, do outro lado do balcão, mas eu tava vendo. E aí ele, sabe, parecia aquela cena de filme, os médicos ficaram em volta dela e levantando a perna dela pra cima e orando pra aquela mulher não morrer na minha frente. Eu digo, Senhor, eu não quero ver que essa mulher não morra na minha frente. E graças a Deus ela não morreu. Eu espero que ela esteja bem hoje, mas ela não morreu na minha frente. E aí fui dormir. Quando foi 5 horas da manhã, a enfermeira ligou um rádio lá e começou a tocar Eu Navegarei. E aí eu já estava chorando com esse louvor e já sentindo a presença de Deus mesmo. Aí pra completar, a mulher do meu lado falando em línguas. Eu nem tinha falado nada com ela lá, porque assim, lá não é tipo quando você tá na sala da enfermaria, né, internada, e você conversa com todo mundo, com os acompanhantes, não. Lá você é você e você, sabe? É você e os médicos lá e pronto. Então não tinha nem trocado nenhuma palavra com ela. Mas ela começou a falar em línguas e eu senti realmente mais assim a presença de Deus. Que Deus estava ali, que Deus estava comigo. E aí, gente, foi isso. Depois, às 5 horas da tarde, eu tive alta da UTI, graças a Deus. E eu fiquei pensando assim, que poderia ser pior. Poderia ter sido com meu filho, né? Como já teve mães lá que estavam com seu filho. Gente, lá na UTI tinha criança com câncer. Eu não cheguei a ver, mãe que viu e depois me falou, mas eu, graças a Deus, eu não vi. Mas tem criança com câncer, já, gente, assim, já à beira da morte mesmo, entre a vida e a morte. Então, assim, a gente tem que ser grato, né? As coisas fugiram realmente do meu controle, mas não fugiram do controle de Deus. E eu sou muito grata a Deus por ter vivido isso também, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas, até as ruins. Porque me serviram de tanto aprendizado, gente, isso, sério mesmo. Eu aprendi demais com essa situação que aconteceu na minha vida. E aprendi também que a gente não tem que idealizar as coisas, gente. Cada gravidez é uma, cada parto é um parto. Se você tá grávida e tá vendo esse vídeo, sua gravidez, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Mas não idealizem, o parto perfeito, que vai estar na bruma leve das paixões cantando aqui no seu ouvido, que vai ser tudo assim. Porque pode não acontecer, pode acontecer, mas pode não acontecer. Aí você se frustra. A gente tem que estar preparado, gente, pra tudo, pro bom e pro ruim, sabe? E aí, graças a Deus, foi isso. Mas eu tive alta depois, né, de 2 dias na UTI. E sabe esses aparelhos de pressão? Já tomei, foi tal, não quero nem, porque era de hora em hora esses homens no meu braço, de hora em hora, os enfermeiros no meu braço, eu já tava abusada. E aí toda vez que ele vinha, parecia que minha pressão subia, porque eu ficava com medo de voltar pra UTI. Eu ficava com medo, porque a menina que tinha me falado que tinha ido pra UTI ainda tava lá, porque a pressão dela não baixava. Então, tipo assim, mesmo que eu saísse da UTI, não significava que eu ia ter alta com 2 dias, não. Se minha pressão não baixasse, eu não ia ter alta. Mas graças a Deus baixou. E a gente veio embora na sexta-feira. Então fiquei 5 dias nesse hospital e 7 dias longe de casa. Mas foi isso, gente. Graças a Deus deu tudo certo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Enquanto a gente tava lá no hospital, enquanto eu tava na UTI e mãe tava cuidando do Abner, Deus usou uma mulher, tia de uma menina que tava lá também, pra abençoar a gente. Então ela levou roupa pro Abner, porque como foi um hospital longe daqui, não tinha como estar levando roupa, sabe? Eu levei, tipo assim, a quantidade de 2 dias. E eu fiquei, sendo que eu fiquei 5. Então ela levou roupa, levou fralda, levou roupa pra manhã, levou sapato pra manhã, levou, sabe, muita coisa. E no dia que eu fui pra esse primeiro hospital, assim que eu saí do posto, no dia que eu fui pra esse primeiro hospital, tinha uma mulher pra ganhar neném e ela tava sem touquinha, porque foi tipo um parto de emergência, sabe? O bebê dela não tinha touquinha nem luva. E aí a mãe pegou e deu pra ela touquinha e luva. E essa mulher, nesse outro hospital que eu tava, que Deus usou pra abençoar a gente, deu a mesma touquinha, a mesma luva, da mesma marca, a mesma cor, igualzinha pra gente de novo. Então assim, até nisso Deus cuidou da gente, sabe? Mas é isso, gente. Graças a Deus deu tudo certo. O Abner tá lindo, saudável. Graças a Deus também que foi comigo, não foi com ele. Sabe, foi tudo tranquilo, tirando isso. Eu espero que Deus tenha falado com você de alguma forma, através desse vídeo, mesmo que você não esteja grávida, nem que você esteja planejando, né? Mas
Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração através do meu testemunho. E é isso, gente. Eu quero, sabe, todo lugar que eu vou, assim, eu quero contar o que Deus fez na minha vida, porque foi coisa de Deus mesmo, assim. Deus cuidou de uma forma tremenda na minha vida e na vida do meu filho. E é isso, gente. Graças a Deus deu tudo certo. Se for pra eu ter outro parto hoje, assim, eu não quero engravidar por tão cedo, mas eu não sei, eu acho que eu queria cesariana de novo. Não sei. Porque eu não sei se eu tentaria o parto normal. Mas, gente, cesariana, assim, o complicado é a recuperação, mas você vai sem sentir nada. Não sai, você só vê o menino chorando. É rapidinho, não é 20 minutos. Ai, é muito bom. Eu gostei de ter parto cesariana. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Continue aqui comigo. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe nos comentários alguma dúvida que vocês tenham em relação ao meu parto, que às vezes a gente pode passar, né, algum detalhe assim desapercebido. Às vezes eu posso esquecer de contar alguma coisa, mas enfim, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.